Hello everyone, welcome to week 1. Olá a todos, sejam bem-vindos à primeira semana da nossa disciplina de English Language 1. Let's go? The first week, the theme is Welcome to the class in one word. Então, o tema da nossa primeira semana vai ser Welcome to the class in one word. Aqui estão os conteúdos, the contents that we're going to study. Os conteúdos que nós iremos estudar. Nesse primeiro momento da disciplina, eu irei falar em português e em inglês, ok? Para facilitar o aprendizado de vocês. Here we have the contents of the week. Aqui nós temos os conteúdos da semana. In the grammar part, we are going to study the verb be affirmative, negative and interrogative. Nós iremos estudar o verbo to be na sua forma afirmativa, negativa e interrogativa. The subject pronouns, os pronomes pessoais, I, you, he, she, it, we, you and they, ok? The vocabulary parts, a parte do vocabulário será days of the week, countries, continents and nationalities. Dias da semana, países, continentes e nacionalidades. And also, we're going to study the numbers. Nós iremos estudar também os números. The pronunciation part, a parte da pronúncia. Vamos lá? Welcome to the class. Sejam bem-vindos à sala de aula. Nossa primeira aula. Nessa primeira parte, we're going to study listening and speaking, certo? A primeira parte vai ser uma atividade de escuta e fala. Vocês irão praticar em casa. Eu peço que vocês abram o caderninho de vocês, que vocês irão começar a copiar algumas atividades. Hello, everyone. In this first moment of the class, you will practice basic greetings, asking names, etc. Nesse primeiro momento da aula, vocês irão praticar greetings, cumprimentos, perguntar nome, etc. Se apresentar, entre outros. Nesse primeiro momento, vocês vão look at the photo story and listen to the conversations and label in your notebook the 4 people in pictures 1, 2, 3, and 4. Here we have 4 pictures, 5 pictures actually. Aqui nós temos 5 fotinhas. Vocês irão ouvir o áudio e irão preencher com o nome correto de cada pessoa. Vamos só ouvir o áudio para entender um pouco a atividade. Pronto, então nesse primeiro momento do áudio, a professora, the teacher, fala o nome dela e vocês vão escrever qual é o nome dela, se é Ben, Carla, Matt ou Sally. Entendido? E assim sucessivamente. Vocês irão ouvir os 5 diálogos e preencher os nomes, ok? Essa é a primeira parte da atividade. Em seguida, vocês irão ouvir novamente o áudio. Irão continuar ouvindo o diálogo e preencher com o nome, com a palavra que está faltando, ok? Ouvir e preencher com a palavra que está faltando. Pronto, vocês vão ouvir, pode escutar quantas vezes for necessário para ouvir os diálogos e preencher com a palavrinha que está faltando. Recomendo ouvir várias vezes. Em seguida, vocês irão listen again and repeat the conversations. Listen again and repeat the conversation. Vocês vão ouvir novamente os diálogos e repetir as conversas. Eu quero que vocês passem bastante tempo aqui, escutem todos os diálogos e repitam todas as vezes que for necessário, certo? Podem checar palavra por palavra, se quiser, para saber qual é o sentido em inglês. Nesses diálogos, eles estão se apresentando, perguntando o nome, perguntando o número, se apresentando, entre outros, ok? Então, take your time in these conversations.
Passem bastante tempo nessas conversações, ok? Combinados? E aqui, ouvir e repetir. Hello, everybody. Welcome to the class. E isso eu quero que vocês façam em todo o diálogo, ok? Vamos continuando na letra D, letter D. Complete the gaps with words from the list. Vocês irão completar essas frases, essas palavras, certo? Com essas 5 frases aqui. Nós já temos um exemplo. By, vocês vão ver qual é a palavra que melhor se encaixa nessa lista. Aqui nós temos palavras formais e mais informais, ok? Então, aos poucos, vocês irão pegando um pouco desse vocabulário. Então, essa é a primeira parte da semana 1, que vai ser listening and speaking, ok? Take your time in these exercises. Passem bastante tempo nessa parte da aula. Now, grammar part, ok? Na parte de gramática, as I said before, como eu disse antes, we're going to study verb be affirmative and subject pronouns. Nesse primeiro momento, nós iremos estudar o verbo to be na sua forma afirmativa e conhecer os pronomes pessoais, ok? Aqui tem uma introdução da atividade, que é para explicar a forma contraída do verbo. Pay attention to these 2 sentences. Prestem atenção a essas 2 frases. I am Carla, I'm Carla. Na segunda sentença, o I'm Carla é a contração, certo? Essa palavra I'm vai ser a contração de I, eu e am, eu sou, ok? Quando a gente fala inglês, when we speak English, we normally use contractions, ok? Quando nós estamos falando inglês, normalmente a gente fala de forma contraída. Na parte escrita, tende-se a ser mais com a full form, certo? A forma completa das palavras. Now, complete the other 4 gaps. Aqui vocês irão completar com a forma contraída também, ok? I am Matt, my name is Ben. Vocês podem voltar aqui e procurar para fazer a forma contraída, ok? Se não conseguirem fazer essa parte, venham para cá, para essa parte azul, onde estão as regras da gramática. E aí vocês voltem e façam essa atividade, ok? Now, let's focus on the first grammar rule of the week. Verb be, affirmative form and subject pronoun. Vamos focar, certo, nessa primeira parte da gramática, que vai ser o verbo to be, na forma afirmativa e os pronomes pessoais. Read the sentence and read the rules in the right part of the image. Vocês irão ler essas frases, nós vamos ler aqui também juntos, e ouvir também os exemplos, certo? Para ir praticar. Sempre que tiver áudio, eu peço que vocês repitam frase por frase para ir praticando a pronúncia, ok? Então, vamos observar aqui os pronomes pessoais e como que cada verbo é colocado de acordo com o sujeito. Let's go! Present simple verb be. Primeiro, repitam comigo os pronomes pessoais. I, you, he, she, it. Essa primeira parte são os pronomes pessoais na sua forma no singular. We, you and they. Então, quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, ela, ele ou ela para objetos e animais, coisas em geral. We, nós, you, vós, and they, eles ou elas, ok? No plural. One more time, mais uma vez. I, you, he, she, it, we, you, and they, ok? Agora, vamos ver o verbo to be, que é um verbo irregular, que significa ser ou estar, certo? Significa ser ou estar. Vamos ver como é a conjugação para cada sujeito e a forma de escrita no presente simples na sua forma afirmativa, ok? Repitam comigo. Repeat after me.
I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. As you can see, como vocês podem ver, the verb be has three ways, three forms. O verbo to be tem três formas. No presente simples, ok? Am, is e are. Tudo vai depender do pronome pessoal a qual ele está acompanhado. Ok? E aqui nós temos a forma completa e a forma contraída. Vamos ouvir e repetir cada sentença, ok? Repeat. Ok, então vocês podem ver que nós temos a forma completa, full form, e a forma contraída. Aqui eles estão se apresentando ou falando algumas informações. I am a student. Eu sou uma aluna, eu sou um estudante. I am a teacher. Eu sou uma professora. You are my partner. Você é meu colega, meu companheiro. He is Matt. Ele é o Matt. E assim sucessivamente. Ok, entenderam o sentido do verbo to be, ser ou estar. Aqui é a parte que explica as regras, que eu já falei. Em contractions, nas formas contraídas, a gente vai perder uma palavrinha e nós utilizamos esse apóstrofo. We use contractions in conversation and in formal writing. Então, a gente vai utilizar a forma contraída em conversas e na escrita informal, ok? Sempre, we always use a subject pronoun with a verb. A gente sempre vai utilizar um pronome pessoal com o verbo, diferentemente do português, no inglês, sempre que tiver palavras, nós precisamos colocar o pronome, ok? We always use capital I. O pronome eu, sempre é escrito com letra maiúscula, ok? Yes, you, singular e plural. O you é tanto para o singular como para o plural, a mesma escrita. We use he for a man, for a boy, she for a woman, for a girl, and it for animals and things, ok? We use they for people and things. Então, estudem atentamente essas regras. Ao final, no questionário, vocês irão praticar algumas questões relacionadas a esse conteúdo, ok? As atividades de listening, listen and repeat the pronouns and contractions. Então, take your time, passem tempo aqui fazendo. I, I'm. Escutem e repitam. Listen and repeat, ok? So, let's continue now. Vamos continuar na parte de pronúncia. Façam a leitura atentamente aqui dessas informações, ok? Read this information and listen to the audio. Vocês vão ler atentamente as informações, ouvir e repetir para praticar como é a pronúncia de cada palavra, ok? Essa primeira parte irá apresentar os sons das vogais, ok? In English. Listen and repeat. Escuta e repete. Aqui é uma segunda parte. This is the second part where they explain the stressed syllable, onde o material explica a pronúncia a sílaba tônica de cada palavra, ok? Então, passem um tempinho, escutem o áudio e façam a leitura dessa parte da pronunciation, ok? Now, vocabulary form. Agora, a parte do vocabulário. We will study days of the week and numbers. Nós iremos estudar os dias da semana e os números.
Observem atentamente o conteúdo, escutem os áudios e repitam as frases, ok? Days of the week, some sentences and the numbers. Os dias da semana, algumas frases relacionadas a dias da semana e os números. Ouvir o áudio, completar a atividade no caderno e repetir. Okay, here we have the numbers, the days of the week. Now let's continue the second part of the week. Vamos continuar para a segunda parte da semana. We're going to study the verb be in the negative and interrogative form, countries, continents, and nationalities, and the numbers from 20 to 100. Na segunda parte, nós iremos estudar o verbo to be na forma negativa e interrogativa. Vocês já estudaram o verbo to be na forma afirmativa. Agora iremos ver como que se faz a forma negativa e interrogativa. Iremos estudar também o vocabulário relacionado a continentes, países, nacionalidades e idiomas. E os números. Também a parte de pronúncia, ok? Da mesma forma, vocês irão ver atentamente cada conteúdo, observar os áudios, listen and repeat, ouvir e repetir, ok? Here we have the continents. Here we have the countries and the nationalities. Pay attention. O que vocês irão fazer? Match the words in the continent. Look at the pictures, ok? Olhem para as imagens. And match the right continent. E marquem o continente correto. The same way here with the flags. Flags, bandeira. Aqui da mesma forma com as bandeiras, ok? E o nome dos países in English. The name of the countries, the names of the countries, o nome dos países, and the nationalities, e as nacionalidades. Here we have the, aqui nós temos o áudio para corrigir a atividade e repetir a pronúncia. Aqui nós iremos estudar the a sound and other sounds e outros sons importantes para o inglês, ok? Cha, 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 já. Vocês vão ouvir cada um e repetir a pronúncia com calma. Façam com calma, escutem quantas vezes for necessário até aprender. Listen and repeat. Listen and repeat. Ouvir e repetir. E aqui nós temos um exercício para vocês praticarem utilizando as nacionalidades. Todos esses áudios e atividades devem ser feitos aí com vocês, ok? A educação EAD tem que ser uma educação mais autônoma do que a presencial. Então, vocês têm esse material disponível. Façam tudo o que está disponível na semana 1, ok? Vamos estudar agora a parte da gramática, que vai ser o verbo to be na forma negativa e interrogativa. Letra A. Letra A. Read and listen to 3 interviews. Here we have 3 dialogues. Aqui nós temos 3 diálogos. Vocês irão ouvir, listen, follow the dialogues, ouvir e acompanhar o diálogo e irão preencher com a country or a nationality, um país ou uma nacionalidade. Escutem quantas vezes for necessário. Then later you will repeat. Em seguida, quando vocês preencherem, escutem o diálogo e repita, ok? Escuta e repita. Listen and repeat. As many times as possible. Quantas vezes for possível. Now, read the interviews again and complete the chart using the subject pronoun and the verb be. Vocês irão ler a entrevista novamente e irão preencher esse chart, ok? Com o sujeito e o verbo correto. Abaixo, no final da atividade, tem todas as respostas. Ok? Here is the grammar part. Aqui é a parte gramatical. Vocês irão fazer da mesma forma que foi feito inicialmente. Irão ouvir e ler as regras uma por uma,
Okay? In conversation, it is more common to use contractions in negatives than the full form. Nas conversas e escrita informal, é mais comum utilizar a forma negativa do que a forma completa. Então, leiam atentamente a forma do sujeito, do verbo e como utiliza a negativa com o verbo to be, bem como as questions. Question fala, perguntas e respostas. Estudem atentamente e, ao final, vocês irão praticar questões no questionário. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui uma por uma. I am not. Para fazer a forma negativa do verbo to be, nós iremos iniciar com uma forma afirmativa e iremos acrescentar o not. I am not a student. You are not a teacher. She is not Brazilian. Entre outros. Aqui nós temos a forma completa e em seguida a forma contraída. Ok? Para fazer pergunta, utilizando o verbo to be, nós iremos trocar a posição do verbo e do sujeito. O verbo vai vir antes do sujeito. Are you a teacher? Are you a teacher? Você é um professor? Você é uma professora? Então, observem atentamente as regras e pratiquem em casa. E as formas de resposta, nós teremos a forma positiva, afirmativa e a negativa. Are you a teacher? Yes, I am. Is she Brazilian? Yes, she is. Isso na forma afirmativa. Na forma negativa. Are you a teacher? No, I am not. No, I'm not. Is she a teacher? No, she is not. Então, observem e estudem essa parte também. Ok? Iremos para o vocabulário, que agora irá continuar do number 20 to 100, ok? Vocabulary 20 to 100. Escutem o áudio e repitam, bem como essa atividade de pronúncia que vocês irão praticar os numbers, os números, ok? Todos os áudios disponíveis para vocês. Aqui eu coloquei as respostas dessas primeiras atividades. Eu peço que vocês só abram ao final, quando vocês finalizarem todas as atividades da semana 1, para checar. E quando finalizarem, vocês irão abrir o questionário da semana 1, que tem 20 questões, onde vocês irão praticar todo o conteúdo estudado na Week 1. Ok? Muito obrigada. Thank you so much for listening. E bons estudos para vocês. Muito obrigada por estarem aqui e bons estudos.